Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tua palavra é o meu alimento. Este louvor é de propósito, não é? Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live desta quarta-feira, dia 14 de novembro de outubro. Que Deus nos abençoe nesse tempo de reflexão. A palavra de hoje está em Mateus capítulo 4. Se você está aí do outro lado, tiver sua Bíblia ou acessar pelo celular, Mateus capítulo 4 é a palavra que Deus colocou no meu coração
para estarmos meditando na noite de hoje. Glória a Deus. São palavras de Jesus. Capítulo 4 de São Mateus, que diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Como eu não quero falar aqui sobre a tentação de Jesus, eu quero falar sobre o alimento mais importante que Deus nos oferta. Então não vou continuar a leitura, ok? Vamos ficar aqui no versículo 4 do capítulo 4, quando o tentador, inimigo de nossas almas, quer colocar em xeque-mate a identidade de Jesus, dizendo, se ele é filho de Deus, que ele transforme essas pedras em pães. Jesus não está ali para obedecer o diabo, nem que ele, mesmo que ele haja necessidade de fome. A Bíblia diz que ele teve fome aqui, fome de pão mesmo, físico. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aqui temos uma revelação, mas antes eu quero orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, graças te damos ainda por mais este encontro, ainda que virtual. Ministra os nossos corações, fala conosco e nos ajuda, não só ouvirmos a tua palavra, mas aplicarmos a mesma em nossa vida, em nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Tudo bem. Jesus aqui, ele nos traz uma revelação profunda acerca daquilo pelo qual nos mantém vivo. Não é? Jesus aproveitou uma experiência, não é, de estar com bastante fome depois de uma jornada de jejum de 40 dias, 40 noites, e o inimigo se aproximou dele e queria que ele provasse que era filho de Deus, transformando as pedras em pães. Jesus não tinha dúvida que era filho de Deus, porque ouviu isso poucos dias atrás, lá no Jordão, ao ser batizado por João. Ouviu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprais. Então Jesus não tinha dúvida daquilo que Deus falou acerca dele. E também Jesus tinha o poder, se quisesse, transformar aquelas pedras em pães, assim como ele transformou 5 pães e 2 peixinhos, alimento para mais de 5.000 pessoas, né? Então, quem Jesus era, não havia dúvida nenhuma, e o poder que ele tinha também, não havia dúvida nenhuma. Mas Jesus aproveitou e deixou claro o seguinte: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus quer dizer com isso, para você e para mim, para todos nós, é que da mesma forma que vivemos
e nos sustentamos e nos mantemos vivos fisicamente, da mesma forma que damos importância ao pão físico, o pão aqui é o alimento de forma geral, não é? O pão como comida sólida, não é? O pão como comida em vários aspectos, não é? Comida material. Da mesma forma que está esta comida material sólida para o nosso corpo, e essa comida que nos mantém vivos fisicamente, da mesma forma, uma pessoa, para que ela se mantenha viva espiritualmente, ela precisa estar se alimentando da palavra de Deus. Essa é a grande verdade que Jesus quer deixar para você e para mim, para todos nós, que da mesma forma que está o alimento físico para o corpo, está o alimento espiritual para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso corpo, não é? E você sabe que quando nós deixamos de nos alimentar fisicamente, nós ficamos desnutridos, ficamos desidratados, ficamos enfraquecidos fisicamente e nós adoecemos fisicamente, né? A falta de ingerirmos os alimentos que o nosso organismo necessita, quando nós negamos o alimento que o nosso organismo necessita, e Deus nos fez assim, com a necessidade de obtermos proteínas, sais minerais, vitaminas, não é? Carboidratos e todas essas camadas de alimentos que o nosso organismo necessita. Quando nós deixamos de estar nutrindo o nosso físico, o nosso corpo, nós adoecemos, não é? Por falta desses alimentos. Ainda que tenhamos que nos alimentar de forma equilibrada, não é? E da mesma forma que nós adoecemos fisicamente, quando nós deixamos, quando nós negociamos o alimento que Deus deixou para alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito, quando nós deixamos de estarmos em comunhão com Deus através de Jesus, quando nós deixamos de desfrutarmos da intimidade de Deus com Deus através de Jesus, quando nós deixamos de nos alimentarmos da palavra de Deus, porque quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas quando nós lemos a Bíblia, a palavra dele é Ele falando conosco, não é? É Ele falando conosco. E uma coisa interessante, tão importante quanto o que Deus fala, é a disposição de nós em aplicar na nossa vida, não é? Porque Deus, Ele fala. E Ele fala através da sua palavra. Sua palavra é o nosso alimento. Esse louvor eu coloquei de propósito, porque ele retrata exatamente a necessidade que o nosso espírito, que a nossa alma tem, de estar alimentado da palavra de Deus. Então, quantas vezes a gente se encontra com aquele vazio na nossa alma? Nós cristãos, nós que confessamos Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor e Salvador, quantas vezes nós nos pegamos com aquele vazio na nossa alma, não é? Nada mais é do que a nossa alma com fome de Deus. A nossa alma tem fome de Deus, não é? O salmista diz: como a corça anseia por água, assim, não é? Eu anseio por ti, né? Então, a palavra de Deus,
ela tem esse poder de nos manter vivos espiritualmente. É essa a verdade que Jesus quer deixar para você e para mim, de que da mesma forma que o pão faz com que o homem viva fisicamente, a palavra de Deus faz com que esse homem, essa mulher viva espiritualmente, viva nutrida espiritualmente. Até porque muitas das perguntas que temos, algumas delas só serão respondidas se eu tiver essa compreensão espiritual, se eu olhar de forma espiritual para aquilo que está acontecendo. O apóstolo Paulo diz que o homem natural, ele não entende, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então, muitas coisas que nos acontecem por permissão de Deus, ou por uma intervenção de Deus, ou por uma provisão de Deus, nós só vamos compreender de forma espiritual, nós só vamos compreender se nós tivermos alimentados espiritualmente. O que é o homem natural? O que é o homem e a mulher natural? É aquela pessoa, ainda que tenha confessado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas é uma pessoa que não se preocupa em orar, conversar com Deus, se relacionar com Deus, porque orar é muito mais do que conversar com Deus, não é? Orar vai muito mais além de conversar com Deus. Orar é se relacionar, é um privilégio orar. Ainda que a nossa carne não milite contra o Espírito, diz Paulo lá em Gálatas 5,16, que a carne milita contra o Espírito contra a carne, para que a gente não faça aquilo que realmente é do agrado de Deus, né? Mas eu necessito de estar em comunhão com Deus. O homem não era infeliz quando Deus achou por bem que ele não estivesse só. Ele era um homem feliz. Mas por que Adão era feliz no começo de tudo? Não é? Porque a Bíblia diz que na virada do dia, todos os dias o homem ele tinha um discipulado com Deus, ele tinha um relacionamento com Deus diariamente, ele sentava para conversar com o seu Criador, ele sentava para conversar com Deus diariamente, e isso é que fazia Adão feliz, não é? Mas Deus achou por bem que ele não era bom que ele estivesse só, e aí todos nós conhecemos a história do que acabou acontecendo. Por causa da desobediência, o homem perdeu esse relacionamento com Deus. Mas veio Jesus, morreu na cruz, pagou o pecado da humanidade, e agora todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que se arrependem dos seus pecados, que entregam suas vidas ao seu Senhor e Criador, têm acesso livre ao Pai, né? Esse é o grande tesouro do Evangelho. Trazer a possibilidade que o homem tinha perdido com a desobediência do homem, da mulher, voltar a se relacionar de forma íntima com o seu Criador através do Evangelho. Então a pessoa natural é essa pessoa que não ora, que não conversa com Deus, que não conversa com o Espírito Santo, não é? Que apenas quando acorda, alguns agradecem, né? Quando vão se alimentar, agradecem, e quando vão dormir, agradecem, não é? Mas que não desfrutam de nenhum relacionamento, não é? Não tiram tempo com qualidade para conversar com Deus, e até no seu dia a dia também. Paulo diz que nós temos que orar em todo tempo, em todo lugar, em todo tempo nós temos que orar, que conversar com o Espírito Santo, conversar com Deus, em nome de Jesus, não é? E também não ler a Bíblia, não é? Não ler a Bíblia, às vezes lê a Bíblia no domingo, quando vai para o culto, não é?
E só, não é? O seu dia é tomado por preocupações, seu dia é tomado por problemas, seu dia é tomado por coisas desta vida, não é? E então é essa mensagem que Jesus quer dizer, né? Essa mensagem que Jesus quer deixar para todos nós, da importância que nós precisamos dar para a nossa vida espiritual, né? Se as pessoas compreendessem a importância do alimento espiritual, não havia tanta gente com ansiedades, né? Não estou dizendo que a ansiedade não pode surpreender um homem espiritual. Pode, mesmo a pessoa sendo espiritual, mesmo a pessoa orar, mesmo a pessoa que ora e lê a Bíblia, pode ser surpreendida por um surto de depressão, de ansiedade, mas isso é algo pontual na vida de cada um de nós. Mas de forma geral é que Jesus aqui está dizendo que o homem não pode ser só o alimento físico, não pode ser só o alimento natural, não pode ser só aquilo que comemos e que alimenta o nosso físico. Não é só isso pelo qual nós devemos viver, mas sim pela palavra que procede da boca de Deus. Não é? Tem o pão físico, tem o alimento físico, mas o alimento mais importante, esse alimento físico, ele é importante, naturalmente ele é importantíssimo, mas eu não posso me deter só neste alimento, porque dentro de você e dentro de mim existe um ser invisível, um ser espiritual que está aqui dentro e que também precisa ser alimentado, não é? Ser alimentado. Então, queridos, a mais disso, Jesus foi mais a fundo, não é? Nós estamos aqui em Mateus, mas lá em João capítulo 6, Jesus foi mais a fundo no capítulo 6, não é? No versículo 48, ele diz o seguinte: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este, falando dele, este é o pão que desce do céu, para que todo o que nele comer, não é? Para que todo o que dele comer não pereça. Verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí, aqui no versículo 56, ele continua falando, não é? Com bastante redundância. E no versículo 56 ele diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você quer ter uma vida espiritual viva? Porque tem muita vida espiritual morta. Mas você quer ter uma vida espiritual viva? Se alimente de Jesus. Como é, pastor, que eu me alimento de Jesus? Você entende que Jesus está falando aqui de coisa espiritual, né? Versículo 63 ele diz aqui: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são
vida. Né? Jesus está falando aqui de forma... Ele está falando sobre a carne dele de forma figurada. Ele está falando aqui, eu sou o pão da vida, né? Esse pão aqui, né? Usando como figura o pão que nós comemos, ele está falando aqui sobre o pão espiritual, sobre o alimento espiritual. E diz: quem dele se alimenta, por ele viverá. Então, você quer ter uma vida espiritual satisfatória, você quer ter uma vida espiritual independente das circunstâncias que te cercam, independente das lutas que você enfrenta, você quer estar bem espiritualmente, se alimente da palavra. Se alimente da palavra. Jesus nada mais é do que a palavra. Ele está falando da palavra. Né? Quando ele disse lá em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Qual é a palavra que procede da boca de Deus? Jesus. João capítulo 1, ele diz: no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que é o verbo? É a palavra. O verbo é a palavra. Então, Jesus vai aqui no capítulo 4, né, no capítulo 6 de João, ele vai mais a fundo. Né? Ele diz: olha, o pai de vocês, falando para os judeus, fariseus, os pais de vocês comeram maná e morreram. Eu sou o pão vivo que veio do céu. Eu sou a verdadeira comida, eu sou a verdadeira bebida, eu sou o verdadeiro pão. O pão físico nos mantém por um pouco de tempo, mas o pão que desceu do céu, Jesus, a palavra, nos mantém vivos eternamente. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Quem comer este pão viverá eternamente. Meus irmãos, é maravilhoso saber que a palavra de Deus não são apenas histórias, não são apenas experiências de homens, não são apenas histórias de milagres, não são apenas histórias que Jesus contou, não é, para manter os seus ouvintes ocupados. A palavra de Deus é o que nos dá vida eterna. A palavra de Deus é o que nos dá alimento espiritual, é que nos mantém vivos com Deus. E a palavra de Deus, além de nos manter espiritualmente bem resolvidos, lá em João capítulo 15, versículo 3, Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra. A palavra de Deus tem o poder de limpar a nossa vida. A palavra de Deus tem o poder de limpar a nossa mente. A palavra de Deus tem o poder de nos purificar. Em João capítulo 17, versículo 17, Jesus, orando ao Pai, disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é maravilhoso a gente crer e lançar mão desse recurso poderoso em nossa vida, principalmente em meio aos embates que nós vivemos
diariamente em nossas vidas. São muitas coisas, são muitas lutas, são muitas alegrias, sim, são muitas alegrias, mas são muitas lutas, não é? A vida é bela, mas a vida tem os seus espinhos, né? A vida tem as suas dificuldades, as suas problemáticas, não é? E falando isso, me vem na memória aquela história, que eu gosto muito daquela história, quando Jesus chega na casa de Marta e Maria. Eu gosto dessa história, porque mostra a realidade que as pessoas vivem, não é? Jesus chega numa casa, está lá duas irmãs crentes que amavam Jesus, Jesus amava elas, e Jesus não ia ali todo dia, Jesus não estava disponível todo dia, mas Jesus entrou naquela casa para fazer uma visita para aquelas duas irmãs, e uma delas, Maria, parou imediatamente o que estava fazendo e foi dar atenção para Jesus. E parou tudo o que tinha que fazer. Com certeza as duas tinham dividido as tarefas, e Maria deixou a tarefa dela e foi para lá conversar com Jesus. Só que ela estava ali despreocupadamente, concentrada naquilo que Jesus falava, ou quando ele não estava falando, ele estava ouvindo-a naturalmente. E ela estava ali em comunhão com Jesus. E Marta começou a se incomodar, porque Maria demorava. E Marta então foi se queixar de Maria. Jesus, não te incomoda não que Maria me deixa sozinha aqui, trabalhando e fica aí conversando com o Senhor? Jesus disse: Marta, Marta, tu te ocupas demais, Marta. Tu te ocupas demais, Marta. Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte e não será tirado. A melhor parte que Maria escolheu foi aproveitar minha presença. A melhor parte que Maria escolheu foi estar se alimentando de mim nesse momento, porque as coisas vão sempre existir. Nós passamos, as pessoas, elas passam, as coisas ficam. Quantas vezes nós nos pegamos valorizando mais as coisas, nos apegamos mais às coisas, nos prendemos mais às coisas. As coisas ficam, as pessoas passam. Maria não perdeu essa oportunidade. Jesus não poderia passar despercebido. Jesus não estava dizendo que era errado cuidar das coisas materiais. Jesus não estava dizendo isso. Jesus estava falando sobre o desequilíbrio que acontece na vida das pessoas. Elas se dedicam demais, elas se ocupam demais com as coisas materiais. Parece que a vida eterna é aqui nesta terra. A vida eterna não é aqui nesta terra. A vida eterna, ela não é aqui. Nós não vamos viver eternamente aqui. Isso aqui tudo vai passar. Nós estamos vivendo um tempo, estamos vivendo uma chuva, estamos vivendo, há momentos que estamos vivendo um temporal, há momentos que estamos vivendo ondas que às vezes querem nos afundar, e há momentos que estamos vivendo tempo de calmaria, de
de tranquilidades. Mas tudo isso vai passar, tanto as tempestades vão passar, como a calmaria também vai passar. Né? Nós vamos passar, as coisas, elas vão ficar. As coisas ficam. O alimento físico fica. O que permanece é o alimento espiritual. O alimento espiritual é o que fica. O alimento espiritual é o mais importante. Não estou dizendo que o alimento físico não seja importante. Lógico que é importante o alimento físico. Mas Jesus falou que nem só, não é só. Nós não podemos só se alimentar fisicamente. Nós não podemos só nos preocupar com as coisas desta vida. Nós não podemos só resolver problemas. Nós não podemos só pensar em doenças, em dificuldades. Não podemos só viver de acordo com o padrão desse mundo. Existe algo maior do que tudo isso, que é a vida espiritual. É maravilhoso, você tem que se cuidar, eu tenho que me cuidar, nós temos que cuidar do nosso corpo, sim. Nós temos que proteger nossa pele, né? Passar bloqueador, nós temos que arrumar o nosso cabelo, nós temos que arrumar, nos vestir bem, nós temos, né? E muitas pessoas investem pesado, né? Que podem, né? Outros não podem investir pesado no seu corpo, no seu físico, em boas roupas e tal. Isso é maravilhoso, não é? Quem pode usar boas roupas, quem podem fazer um tratamento no seu corpo, quem podem, não é? Quem podem estar sempre nos salões aí de beleza, glória a Deus por isso. Mas muito mais importante do que tudo isso é cuidar da parte espiritual da nossa própria vida, não é? Porque esse corpo, por melhor que cuidemos dele, e é importante que cuidemos, mas ele vai voltar para o pó, ele vai voltar para a terra, não é? Ele vai desaparecer da nossa vida, não é? Isso aqui é apenas uma roupa emprestada. Quem de fato eu sou, está aqui dentro. Quem de fato você está dentro de você, não é? E é bem verdade que quando você está resolvida e resolvido por dentro, você reflete isso aqui fora, não é? Então, há pessoas que você olha para elas, você enxerga uma beleza na vida delas que você até nem entende, né? Tanta beleza, mas é porque é uma pessoa que tem comunhão com Deus, uma pessoa que se alimenta de Deus, uma pessoa que se alimenta da palavra, uma pessoa que está desfrutando desse privilégio de conversar com o seu Criador. Eu sei que é preciso uma dose de fé, não é? Eu sei que é preciso uma dose de fé. Você conversar com alguém que você não vê, você conversar com alguém que na maioria das vezes você não sente, você conversar com alguém que muitas vezes você não escuta e tudo mais. Mas se você acredita no que a palavra de Deus diz, que Deus nos escuta, Isaías 59 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, que não possa nos salvar, que seus olhos não estão cerrados, que não possam nos ver, que seus ouvidos não estão tapados, que não possam nos escutar, não é? Então Deus ele nos escuta, não é? Deus ele nos vê. E sabe como isso é fantástico? Mais de 8 bilhões de pessoas que existem no mundo,
No meio desses 8 bilhões, Deus te vê. No meio de mais de 8 bilhões de pessoas, Deus te escuta, consegue te escutar. Quantas pessoas conversam com Deus? Quantas pessoas oram a Deus, conversam com Deus, mas Ele consegue escutar a sua voz. Não é? Às vezes você entra dentro do mercado, dentro de um supermercado, várias pessoas conversando, você não consegue distinguir a voz de quem está falando. É muitas pessoas falando. Mas Deus, Ele distingue a tua voz. No meio de tanta gente, mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, Deus te vê. Deus me vê. Deus é um Deus pessoal. Por isso que Ele nos fez únicos. Ele fez você como única mulher. Ele fez eu como único homem. Por isso que a sua impressão digital, ninguém tem no mundo inteiro. A minha impressão digital, ninguém tem no mundo inteiro. Então, Deus, Ele é pessoal. Deus, Ele quer se relacionar com as suas criaturas através de seu Filho Jesus de Nazaré, que a Bíblia diz que veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. A partir de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Filhos de Deus através de Jesus Cristo. Portanto, queridos, que Deus nos abençoe, que você não se contente em apenas viver essa vida material, que você não se contente em viver somente esta vida física, que você não se contente em acordar e já se deparar com tantas coisas para serem feitas. E às vezes a gente pensa que se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Às vezes a gente pensa que, o que será de mim quando eu não existir mais dentro dessa casa? As pessoas vão viver do mesmo jeito. As pessoas vão viver do mesmo jeito. Não é? A gente às vezes pensa que nós somos insubstituíveis, né? Em alguns aspectos, sim, nós somos insubstituíveis. Em alguns aspectos, sim, não é? Porque somos únicos, mas na maioria deles, né, a esposa morre, o marido casa com outra, o marido morre, a esposa casa com outra, né? Você sai se mata trabalhando, a pessoa bota outra pessoa no teu lugar, né? Então, em muitos aspectos somos únicos, mas nós somos substituíveis, todos nós somos substituíveis. Então, se ame, né? Ame você em primeiro lugar e busque o alimento espiritual. Busque o alimento espiritual, principalmente naquele momento que você se encontrar, se pegar com aquele vazio dentro de você, aquilo ali nada mais é do que a sua alma sedenta pela palavra de Deus, a sua alma sedenta por conversar com o Criador. É Deus querendo falar com você. A maioria das vezes, né, sim, tem vazios que é provocado por circunstâncias, mas tem momentos que você olha, não sei por que eu estou assim. Ali é Deus chamando você. É Deus chamando você. É Deus querendo que você se separe. É Deus chamando a sua atenção. Aquele momento de angústia, aquele momento de tristeza, aquele momento de solidão. É o seu Criador querendo te visitar. É o teu Criador querendo
te alimentar. É o teu Criador chamando a sua atenção, que nem só de pão viveremos. Não é só o pão que vivemos, não é só pelo pão que vivemos, não é só pelas coisas materiais desta vida que vivemos. E às vezes vivemos numa velocidade de estarmos fazendo coisas e mais coisas e resolvendo problemas e cuidando das coisas, e às vezes perdemos de vista a nossa comunhão com Deus. É importante fazermos coisas, mas muito mais importante do que fazermos é sermos íntimos de Deus. Nós vamos sair aqui desta terra pelo que somos. Vamos morar com Deus pelo que somos. Vamos ser salvos pelo que somos. Vamos viver eternamente pelo que somos, não pelo que fazemos. É importante fazermos, não podemos ficar parados. Aquilo que eu faço para Deus, aquilo que eu contribuo para a obra de Deus, eu vou receber em galardão. Mas muito mais importante do que receber galardão é estar com Deus nesta vida, é viver com Deus nesta vida, desfrutar a felicidade, a vida abundante com Deus nesta vida, e a vida eterna no porvir. Que Deus abençoe, que a palavra do Senhor seja o teu verdadeiro alimento espiritual, que você não seja um cristão natural, que você não seja um cristão ativista, mas que também você não viva somente enclausurado, não é? A vida é feita de equilíbrio. Quem anda nos extremos é o diabo. Deus anda no equilíbrio. Alimente-se e se alimente bem. Não coma exageradamente. Cuide do seu corpo, cuide do seu físico, mas também cuide da sua alma, cuide do seu espírito. Alimente-se de Deus, alimente-se da palavra dele diariamente, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te louvar, quero te exaltar por esta noite, pela tua palavra, que não sejamos apenas ouvintes, mas aqueles que se preocupam em aplicar-se à tua palavra. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, e que tenhamos cada dia fome de ti, Senhor. Que tenhamos cada dia sede de ti, Senhor. E que priorizemos mais as pessoas, que priorizemos mais a nossa comunhão contigo, Senhor, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Que valorizemos mais a nossa vida espiritual, que venhamos a dar mais importância à nossa vida espiritual, que venhamos a cuidar mais da nossa vida espiritual, em nome de Jesus, Pai. E assim teremos, mesmo em meio às tribulações e adversidades desta vida, mesmo assim nós teremos paz, mesmo assim nós seremos felizes, porque quem tem o Senhor, tem tudo. Quem não tem o Senhor, ainda que tenha tudo, não tem nada. Em nome de Jesus, eu abençoo meus irmãos, minhas irmãs e a todos que estão ouvindo ou que irão ouvir esta live. Em nome de Jesus.
Eu te abençoo, querido, te abençoo, querido, te abençoo, meu amigo e minha amiga em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus.